Olá, tudo bem? Você sabia que o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de hanseníase no mundo? Nós perdemos apenas para a Índia. Mas quais são os sintomas dessa doença, as causas, o tratamento? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, o Cláudio Salgado. Eu sou Patrícia Batestin e esse é o ES Brasil Entrevista. Muito obrigada, Dr. Cláudio, por ter aceitado participar conosco dessa entrevista. Bom, no Brasil, 30 mil novos casos de hanseníase são diagnosticados por ano, né? Mas, de acordo com especialistas, esse número pode ser de 3 a 5 vezes maior. Por que isso acontece? Muitas vezes essa doença ela é subdiagnosticada? Então, primeiro, um prazer falar com você, Patrícia, aí no ES Brasil. Muito obrigado pelo espaço. Acho que é importantíssimo falar com a população sobre a situação da hanseníase no Brasil e no mundo. Então, o que nós temos nesse momento da hanseníase é realmente, como você perguntou, e aí posso responder com tranquilidade, é uma falta de diagnóstico importante em todas as partes, quer dizer, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, né? No Brasil, nós ainda diagnosticamos, então nós estamos hoje em segundo lugar, atrás apenas da Índia, mas se você jogar para a população, como nós temos uma população muito menor do que a população da Índia, então o Brasil fica em primeiro lugar. Mas em números absolutos, nós estamos em segundo lugar. Eu digo que o Brasil ainda diagnostica os casos de hanseníase que nós temos. Claro que precisamos diagnosticar muito mais, como você falou agora, temos 3 a 5 vezes mais casos de hanseníase do que o que está oficialmente registrado. Até 2019, nós fazíamos aproximadamente 30 mil casos novos de hanseníase por ano, e isso caiu para mais ou menos 17, 18 mil por ano durante a pandemia. Então, houve uma perda muito grande dos casos novos de hanseníase aí durante a pandemia, o que vai fazer com que nós tenhamos mais pessoas com incapacidade física instalada já fazendo o diagnóstico a partir desse ano. Deve piorar um pouco a situação, além do que já estava ruim, né? É uma doença negligenciada, que a Organização Mundial da Saúde declarou como eliminada como problema de saúde pública no ano 2000, e a partir dessa declaração da OMS, os números de hanseníase eles só fizeram cair ao longo dos últimos 20 anos, mas nós sabemos que essa queda ela não é real, ela é uma queda que a gente chama de uma queda operacional. O que significa isso? Nós não estamos tendo capacidade para diagnosticar os casos de hanseníase. E tem trabalhos muito interessantes sendo mostrados, inclusive agora no nosso Congresso Brasileiro de Hansenologia, que está acontecendo aqui no Espírito Santo, mostrando que as pessoas infelizmente, tem que passar por vários médicos, vários profissionais de saúde, 3 a 5 equipes de médicos e profissionais de saúde, e levam aí aproximadamente 2 anos e meio para que seja feito o diagnóstico da hanseníase nessa pessoa por conta da nossa falta de expertise atual para diagnosticar a hanseníase. Nós precisamos de profissionais de saúde treinados, qualificados, na rede de saúde, do SUS principalmente, para que a gente possa diagnosticar e tratar esses casos o mais precoce possível. Doutor, e quais são os sintomas, né? O que a pessoa deve observar que pode mostrar que ela está com hanseníase? Então, a hanseníase é uma doença que tem uma característica peculiar única, que é a capacidade da bactéria que causa a doença, que é chamada de Mycobacterium lepra, por isso que a doença era chamada antigamente de lepra. Essa bactéria que entra no nosso organismo pelas vias aéreas, ou seja, você respira ela, você está conversando com alguém que tem hanseníase que não está em tratamento, e você respira esse bacilo. E ele vai lá para o seu organismo e vai parar dentro do nervo, dos nossos nervos periféricos. Esses nervos periféricos são responsáveis
pelos nossos movimentos, por exemplo, os movimentos das minhas mãos, pela sensibilidade que nós temos na pele, né, nas mãos, nos pés, na face. Então, quando ela entra no nervo, ela começa a destruir esse nervo internamente. Então, eu vou ter várias características que são principalmente a perda de sensibilidade na pele. Então, eu posso perder a minha sensibilidade na mão. Então, por exemplo, eu toco objetos e eu não sei que eu estou tocando esse objeto, eu não sei, por exemplo, eu pego um copo de café quente e eu não sei que aquele copo está quente, porque eu não tenho mais essa capacidade de fazer essa diferença, porque eu não sinto direito na minha pele aquela temperatura. Eu posso ter, além de alterações de sensibilidade na pele, normalmente os pacientes têm também diminuição de força. Então, uma das coisas que chega para a gente com uma frequência significativa é a pessoa falando para nós que ela está deixando cair objetos. Eu pego um copo e eu não consigo segurar esse copo cai no chão, né? E eu não sei por que é. Então, é a perda de força associada à perda de sensibilidade. Eu estou dando como exemplo as mãos, porque são coisas que nós usamos, mas isso pode acontecer em qualquer parte da pele. Então, é uma pessoa que está cozinhando, por exemplo, e que encosta na panela quente com a mão e não consegue sentir que está quente. E aquilo ali vira um ferimento, né? Então, essa é uma característica bastante significativa da hanseníase. E como que se pega, como é que se pega a hanseníase, né? Como que essa doença é transmitida? Então, é igualzinho como se pega a tuberculose, né? São bactérias, do ponto de vista morfológico, a forma delas é bem parecida. Só que o micobactério tuberculose fica no pulmão, né? Então você libera muito micobactério tuberculose. O micobactério lepra, ele fica mais aqui nas vias aéreas, aqui de cima, no nariz, né, nessas áreas. Então, quando você fala com alguém, se você está com hanseníase e você fala com alguém, você está liberando uma quantidade de bacilos significativa e a pessoa com a qual você está conversando respira aquilo, né? Felizmente, a maioria da população tem um fator natural de proteção, tem uma genética que consegue proteger essas pessoas e a maioria da população não vai adoecer. Você vai entrar em contato, o seu organismo vai resolver aquela situação, seu sistema imunológico vai resolver aquela situação. Mas nós temos uma parcela da população que vai adoecer. Então, o ideal é você fazer o diagnóstico o mais precoce possível, né? Já no início, mesmo sem lesões de pele, quando a pessoa tem essas alterações de sensibilidade, e tem outras coisas, como, por exemplo, formigamento nas mãos, formigamento nos pés, né? Alterações, sensações diferentes na pele, sensação de pinicar, por exemplo. Eu tenho uma sensação de pinicar, alteração de suor, né? Áreas que não suam, enquanto outras áreas suam, você tem áreas que não suam, né? Então, tudo isso, todas essas características podem indicar um quadro de hanseníase. Então, isso seria um diagnóstico mais precoce possível para que a gente possa tratar essa pessoa e essa pessoa não evolua com incapacidade física. Bom, e acomete a um determinado grupo de pessoas, assim, a uma determinada faixa etária, sexo, ou qualquer pessoa tem a mesma possibilidade de pegar hanseníase? Todas as pessoas estão sujeitas a pegar hanseníase, né? Mas, como ela é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, ela transmite de uma pessoa para outra, onde você tem aglomerados de pessoas vivendo juntas, então, por exemplo, casas pequenas com pouca ventilação, que você tem 3, 4, 5 pessoas morando, vivendo e dormindo no mesmo quarto, por exemplo. Então, a possibilidade de contaminação dessas pessoas que moram ali, que residem ali no mesmo, na mesma residência, em uma quantidade grande de pessoas num espaço pequeno, a possibilidade de transmissão, a possibilidade de surgirem pessoas doentes dali daquela situação é maior do que em áreas que tem menos gente morando nas casas, que você tem uma tranquilidade maior em casas maiores e mais arejadas. Então, isso
realmente existe. Isso faz com que nós tenhamos uma quantidade maior de hanseníase nas áreas periféricas dos nossos municípios, né, onde estão concentrados aglomerados urbanos, né, ou na zona rural, onde você tem concentração de pessoas. Então, nesses locais onde você tem mais concentração de pessoas e que você tem uma poder aquisitivo das pessoas menor e que tem menos condições de ter casas maiores para a sua sobrevivência, existe uma possibilidade maior dessas pessoas desenvolverem hanseníase. Isso não significa dizer que nós não temos hanseníase nas classes sociais mais favorecidas. Nós também temos hanseníase nas classes sociais mais favorecidas, mas aí você tem um quantitativo um pouco menor do que a gente encontra nas classes sociais menos favorecidas. Então há realmente uma predileção por essas pessoas. Mas acomete também pessoas mais jovens, assim com 15 anos ou menos? Sim, na realidade hoje a gente acredita que as pessoas que a gente diagnostica, porque no Brasil e no mundo a maioria dos casos são diagnosticados entre 20 e 40 anos de idade. Mas como eu falei para você antes, muitas das pessoas ficam passando de médico em médico sem diagnóstico, né, por anos. E às vezes as pessoas também têm uma manchinha que não sente, tem uma área que não sente, então aquilo ali, a pessoa vai convivendo com aquilo, vai trabalhando e vai levando a vida com aquilo ali. Então, nós acreditamos hoje que a pessoa foi contaminada lá na infância, né, com os seus 4 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, e vem com aquilo, né, até que ela chega num determinado momento, entre 20 e 40 anos, que aquilo ali aumenta, ou aparece alguma outra coisa, ou aparece uma incapacidade física, e aí essa pessoa, ou dores pelo corpo, por exemplo, que também é uma característica da doença, e aí essa pessoa acaba procurando auxílio médico, ou acaba sendo diagnosticada de alguma maneira com a hanseníase naquele momento. Mas ela pode acometer as pessoas em qualquer faixa etária. Bom, e é fácil tratar a hanseníase? Olha, tem um tratamento chamado de poliquimioterapia, que é um tratamento gratuito, que deve ter disponível em cada posto de saúde, todos os postos de saúde devem ter isso, as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, e ela vem numa cartela, e essa cartela ela tem 3 antibióticos, então você deve tomar esses antibióticos, né, durante um período de 6 meses a 1 ano, e dependendo da forma clínica, às vezes você precisa esticar esse tratamento para 2 anos, ou às vezes até mais do que isso. Então eu não diria que é um tratamento fácil, eu diria que o tratamento está disponível, né, e que a gente orienta que as pessoas tratem a hanseníase assim que for feito o diagnóstico, justamente, novamente falando, para evitar que aquelas lesões evoluam e causem uma incapacidade física nessa pessoa. Porque é uma doença que tem cura. É uma doença que tem cura. Nós conseguimos curar a maioria dos pacientes. Os medicamentos estão disponíveis, mas você tem que ter essa paciência, né, desse tempo todo, que é um tempo relativamente longo, né? Normalmente nós estamos acostumados a tratar bactérias com antibióticos, assim, 7 dias, né, 10 dias, mas essa bactéria especificamente, por conta da resistência toda que ela tem e por conta dela estar lá dentro do nervo, então nós temos aí um tempo maior de tratamento com ela. Então, pelo menos 6 meses de tratamento, até 1 ano ou mais, dependendo da forma clínica, né? Então é possível tratar, sim, é possível curar, sim, e é possível tratar e curar e deixar o paciente sem nenhuma sequela. Basta que a gente identifique isso o mais cedo possível. Bom, e o Espírito Santo, inclusive, está sediando um congresso sobre hanseníase, né? O maior e mais importante sobre o tema, é isso? É isso, correto. Nós temos o nosso congresso, que é anual, né, o Congresso Brasileiro de Hansenologia,
É a primeira vez que está acontecendo aqui no Espírito Santo. Estamos com um número significativo de participantes do Brasil inteiro, né? Nós temos mais de 300 pessoas participando, são mais de 80 palestrantes que também vieram do Brasil inteiro contribuir aí com as suas experiências, né, em tratamento, em diagnóstico de hanseníase. E aí essa informação, toda essa informação que é trocada em eventos como esse é importantíssimo para que a gente possa progredir no sentido de identificar quais são as falhas que nós estamos tendo no sentido do diagnóstico, do tratamento, e o que tem de novidade, né, para diagnosticar, para tratar a hanseníase, para que isso se dissemine pelo Brasil inteiro e a gente possa, então, ter um melhor atendimento aos pacientes, que é o que a gente mais procura. Bom, e aqui nesse congresso, inclusive, 40 médicos estão fazendo testes, né, para se especializarem para o tratamento de hanseníase. É isso mesmo, doutor? Correto. Nós, anualmente, a Sociedade Brasileira de Hansenologia, que eu sou atualmente o presidente, nós temos a obrigação, como filiados da Associação Médica Brasileira, de certificar os médicos chamados de hansenólogos. Então, são os médicos que têm a capacidade maior ou têm o maior treinamento, o maior conhecimento para diagnosticar os casos de hanseníase, tratar os casos de hanseníase, manejar esses casos no Sistema Único de Saúde. Então, todos os anos nós temos essa prova, né? E dessa vez agora nós tivemos uma procura bastante significativa, mais alta, inclusive, do que nós estávamos esperando. Foram realmente quase 40 médicos que prestaram essa prova aí para ser especialista em hanseníase, que a gente chama de hansenólogo, e tivemos aí uma aprovação de mais de 90% desses médicos nessa prova, que aconteceu já, inclusive, no primeiro dia do Congresso, e essas pessoas todas estão participando do Congresso agora. E qual é a importância de ter mais médicos especializados em fazer esse tratamento? Então, nós deixamos de formar hansenólogos nos últimos 40 anos. O último curso para formar hansenólogos no Brasil tem mais de 40 anos. Então, nós voltamos agora à formação de hansenólogos no Brasil. Nós estamos com um curso de formação de hansenólogos no estado do Mato Grosso. Temos a mesma proposta para o estado do Espírito Santo. Não conseguimos ainda este ano deslanchar esse processo aqui, mas nós esperamos que em breve, aí no início do próximo ano, a gente possa voltar a discutir isso para a formação de novos hansenólogos. Porque com certeza, aqui no Espírito Santo, como acontece nos outros lugares, nós temos muito mais casos de hanseníase do que o que está oficialmente registrado. E essas pessoas precisam ser diagnosticadas e tratadas, porque se nós fizermos isso, nós vamos conseguir quebrar a cadeia de transmissão, né? Quer dizer, fazer com que novas pessoas não sejam contaminadas, ao mesmo tempo que a gente evita a incapacidade física, para nós podermos, então, controlar definitivamente essa doença, que nesse momento agora está numa situação difícil, tanto por conta da diminuição que a gente teve ao longo dos últimos 20 anos, uma diminuição operacional, quanto pelos últimos anos de pandemia, que fizeram com que nós tivéssemos uma perda ainda maior no diagnóstico dos pacientes. Então, nós temos que retomar isso o mais rápido possível, com a maior brevidade possível e de forma eficaz. Então, esses novos profissionais, eles vão atuar com essa finalidade nessas áreas. Então, nós temos profissionais médicos que vieram de diferentes partes do Brasil para fazer essa prova e agora vão sair daqui já certificados como hansenólogos e voltar para os seus locais de origem para que eles possam atuar nessa área. Bom, doutor Cláudio, muito obrigada por o senhor ter aceitado participar aqui com a gente. Muito obrigada por toda a explicação que o senhor deu. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Agradeço o espaço, né? Agradeço o espaço em nome da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Sempre que possível, a gente tenta chamar a atenção da hanseníase,
o que é, como é que pega e o que a pessoa precisa fazer se ela tiver algum desses sinais ou sintomas que nós falamos aqui. Muito obrigado. Esse foi mais um ES Brasil Entrevista, um conteúdo da revista ES Brasil. E lembrando que esse e outros conteúdos você pode acessar em qualquer plataforma de streaming, pelo YouTube e, é claro, pelo nosso portal esbrasil.com.br. E também não se esqueça de acessar nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.